Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. Hoje é dia mundial do método Braille. Vivemos o verão brasileiro. Em São José dos Campos, faça agora 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A medida provisória prorrogou o direito ao reembolso integral de passagens aéreas durante a pandemia da Covid-19 até o dia 31 de outubro deste ano. Além da devolução do dinheiro, o cliente pode optar também pelo crédito junto à companhia aérea para ser utilizado em compra de outro bilhete. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Robertinho da Padaria é eleito presidente da Câmara de São José dos Campos. Em Jacareí, o eleito é Paulinho dos Condutores. Calendário de 2021 tem 9 feriados, 2 deles prolongados. Chuva forte causa estragos em Ubatuba e alaga diversos bairros. Anvisa orienta laboratórios para a detecção de nova cepa da Covid-19. Prefeitura de São José dos Campos entrega carnês de IPTU neste mês. Lancha pega fogo e afunda na região norte de Ilhabela. É o segundo caso em 2 dias. Governo federal suspende exportação de seringas e agulhas. Palmeiras recebe apoio de torcedores antes de embarque para a Argentina. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje vou falar sobre as vacinas. Falar também sobre Bolsonaro nadando de braçada entre os paulistas, literalmente, né? E sobre o governador que tentou nadar na Flórida e não conseguiu. Sobre um juiz muito independente de Brasília que não acatou ordens de Lewandowski. Marco Aurélio continua sua briga com Fux. Detalhes sobre tudo isso daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h06. Repita. 7h06. A posse dos prefeitos, vices e vereadores de São José dos Campos e Jacareí foi realizada na última sexta-feira na Câmara de Vereadores das respectivas cidades. As cerimônias foram fechadas ao público devido à pandemia da Covid-19. A Câmara de São José dos Campos elegeu o vereador Robertinho da Padaria do Cidadania como presidente para o biênio 2021-2022. Ele foi candidato único e obteve 20 votos. Os demais membros da mesa diretora são Juvenil Silvério, do PSDB, primeiro vice-presidente, Lino Bispo, do PL, segundo vice-presidente, Marcão da Academia do Democratas, primeiro secretário, e Marcelo Garcia, do PTB, segundo secretário. Clemente Lemes conversou com os 2 novos presidentes eleitos. Robertinho da Padaria deixou claro que ele não foi reeleito, já que se trata de uma nova legislatura. Bom dia, Clemente, bom dia a todos aí do estúdio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Dia 1º, então teve aí a posse de todos os vereadores, prefeito, vice-prefeito, e depois logo em seguida teve a eleição da nova mesa diretora, onde escolheu então aí o novo presidente. E só para ficar bem claro, né, eu fui eleito presidente novamente, não reeleito, porque é uma nova legislatura, né, como fui eleito vereador, me candidatei novamente a presidente e fui eleito novamente com 20 votos, né, praticamente por unanimidade. São 21 vereadores, eu tive 20 votos, então fui eleito mais uma vez. Só tenho a agradecer, né, aos vereadores pela confiança que me depositaram, né, eu tive praticamente quase todos os votos, como eu falei. Então agora é trabalhar novamente, diria com mais agora experiência ainda, como eu já fui uma vez presidente, então agora a gente tem até mais experiência para poder realmente estar à frente, então,
do Legislativo. Eu, lógico, pretendo agora, como sempre fiz, sempre ouvindo as pessoas. Minha proposta, uma proposta como presidente, né, à frente do Legislativo, fazer uma gestão bem democrática, ouvindo aí os parlamentares, ouvindo aí a sociedade civil, enfim, trabalhar em harmonia com o Executivo, com o Judiciário. Com isso, a nossa cidade só tem a ganhar, né? Acho que o mais importante é a gente trabalhar pensando no bem da nossa cidade. E ali a Câmara, você sabe, é um elo com a sociedade. Então, realmente, ali, cada projeto que é votado no dia a dia vai refletir diretamente aí na vida das pessoas. Então, acho que nós temos que ter essa responsabilidade. Por isso que tem que ser realmente um presidente bastante democrático, que ouve os parlamentares, que tem que conversar bastante com o Executivo, para que a gente possa no dia a dia então votar os melhores projetos para a nossa cidade, para que a nossa cidade continue sendo aí uma das melhores cidades de se viver. Em Jacareí, os vereadores da cidade elegeram com 11 votos o vereador Paulinho dos Condutores do PL como novo presidente da casa. Os vereadores Hernani Barreto e Rogério Timóteo, ambos do Republicanos, se abstiveram do voto. Além da presidência, os parlamentares também definiram para primeiro secretário o vereador Edgar Sazaki, do DEM, enquanto para segundo secretário o vereador Rogério Timóteo, do Republicanos. O vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, foi eleito como vice-presidente da casa. Paulinho dos Condutores comentou que a trajetória foi traçada já no primeiro mandato. Para nós é uma trajetória, né, a qual a gente traçou essa meta, né, de estar hoje como vereador, primeiro mandato nosso, né, a gente trabalhou muito, Clemente, no primeiro mandato. Eu fui um dos vereadores que mais trouxe recursos para a cidade de Jacareí. Isso é porque a gente tem um partido forte, um partido que sempre olhou para Jacareí. A gente agradece muito e nós, enquanto vereador, trabalhamos muito. E a gente, na realidade, agora chega no segundo mandato, né, agradecer muito o apoio da população de Jacareí e agora eleito como presidente da Câmara Municipal de Jacareí. Com certeza a gente está aí numa nova experiência, né? Vamos estar assumindo aí como presidente da Câmara Municipal de Jacareí para trabalhar e melhorar ainda mais a nossa cidade de Jacareí, né? A gente espera fazer nesse biênio, fazer um bom trabalho como presidente, deixar um legado na Câmara Municipal de Jacareí, e para nós é motivo de orgulho, né, Clemente? Eu que venho de uma trajetória sindical, muita luta, lutei muito aí em defesa dos trabalhadores, e agora a gente chega na Câmara Municipal com esse objetivo, né, de trabalhar e mostrar e fazer uma política diferenciada, né? Eu acho que isso que é importante. Eu acho que para nós, dos condutores, é um motivo de orgulho muito grande, como motorista, muitos anos, dirigente sindical, e hoje ser presidente da Câmara Municipal de Jacareí, tem um orçamento grande, né? E nós vamos trabalhar em prol da cidade, trazer melhorias, procurar trazer mais recursos. O nosso partido cresceu muito em Jacareí, a gente tem essa visão e vamos lutar para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade de Jacareí, Clemente. Então, acho que é nesse sentido que a gente chega aí como presidente da Câmara, né, ter uma visão do que tem que fazer, o que tiver que fazer a gente vai fazer, vamos mexer para que nós possamos avançar muito mais. E vamos continuar nosso trabalho, né? O que a gente fez durante os 4 anos que a gente fez enquanto vereador foi o motivo que garantiu a nossa reeleição pelo nosso trabalho, e agora nós vamos continuar trabalhando mais firme ainda, trazendo mais melhoria para a nossa cidade. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ailton Senna, o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, nesta manhã de segunda-feira, primeira segunda-feira do ano de 2021, todas seguem com trânsito tranquilo. Motorista não enfrenta problemas, tem boa visibilidade neste momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem sol em praticamente toda a sua extensão, mas tem 2 observações. No finalzinho do trecho de Planalto, a gente ainda tem um pouco de neblina por ali e tem trânsito acima do normal no sentido Taubaté. Não há pontos de lentidão, mas o trânsito está intenso. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com sol, com trânsito fluindo bem nesta manhã. Já a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, o sistema de monitoramento meteorológico aponta risco de fechamento do trecho de serra por conta do alto volume de chuvas. Nas últimas 72 horas, foi registrado acúmulo de 70 milímetros de chuvas. A interdição acontece automaticamente quando se atinge o volume de 100 milímetros.
7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Devido ao período de poucas chuvas, tome banhos mais rápidos. Feche a torneira ao lavar o rosto, escovar os dentes e não esqueça de usar regador para molhar as plantas ao invés de utilizar a mangueira. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h17. Repita. 7h17. No primeiro dia do ano, Jacareí amanheceu com o encontro de 2 pessoas mortas a tiros em bairros diferentes da cidade. Os casos estão sendo investigados pela polícia. O primeiro caso foi registrado na rua Anésia Ruston, no bairro Altos de Santana, onde um jovem de 19 anos foi encontrado pela polícia militar e ao lado do corpo uma pistola sem munições. No local ainda foram recolhidos 11 estojos e um cartucho de munições. O jovem tinha passagens criminais por roubo e estava em saída temporária da prisão. O segundo caso foi registrado na rua Joaquim Alves Filho, no conjunto São Benedito. Um homem de 31 anos foi encontrado com marcas de disparos em várias partes do corpo. Ele não tinha passagem pela polícia. O calendário de 2021 terá 9 feriados nacionais, sem contar os feriados estaduais e municipais, como o do Dia da Consciência Negra e aniversários das cidades. Dos nacionais, 2 deles são prolongados, Paixão de Cristo e Proclamação da República, isto é, vão cair em segundas ou sextas-feiras e, portanto, emendam com o final de semana. Só um deles vai cair em um final de semana, 1º de maio, o Dia Mundial do Trabalho, que será em um sábado. Carnaval e Corpus Christi não são feriados nacionais. As 2 datas serão consideradas pontos facultativos no Serviço Público Federal. Ainda assim, são feriados estaduais ou municipais em muitos locais. Equipes do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram diversas ações no Litoral Norte em decorrência das aglomerações na madrugada dos dias 1º e 2 de janeiro. Na Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, durante a ação foram arremessadas garrafas e outros objetos contra os policiais. A resposta foi com o uso de técnicas e equipamentos não letais, bem como o emprego de munição química de forma a minimizar a possibilidade de confronto físico. Além do restabelecimento da ordem, a polícia apreendeu diversos veículos, caixas de som e elaborou várias autuações. De acordo com a PM, as ações foram necessárias em outras cidades do litoral norte, como em Ubatuba, para dispersar as interdições nas vias. Em São Sebastião não houve quebra da ordem em decorrência das ações preventivas policiais. Em Ilhabela, apesar de grande movimentação de pessoas, não foi preciso a intervenção policial. Daí filmam, xinga a polícia, né? Daí tá, não, aglomeração, baderna, som alto, bagunça, bebida, droga. A polícia vai agir, jogam pedras, jogam garrafas. A polícia age como tem que agir e tem que colocar ordem na casa, que a função da polícia é essa, a polícia é culpada, né? Infelizmente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, teve um vídeo divulgado no sábado no Twitter pelo secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, que mostra o presidente participando de uma pesca na região. Na sexta-feira, 1º dia do ano, o presidente pulou do barco em que estava e nadou até a orla da Praia Grande, provocando aglomeração entre os banhistas que o cumprimentaram e tiraram fotos. No sábado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também reproduziu o vídeo mostrando seu pai entre os banhistas e escreveu: imagine outro político fazendo o mesmo em São Paulo. A atitude do presidente gerou diversas críticas e brincadeiras de representantes da oposição nas redes sociais em meio à pandemia de Covid-19. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, por exemplo, brincou que a praia ficou imprópria para banho.
Vários bairros de Ubatuba ficaram completamente alagados após fortes chuvas que atingiram a cidade entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. Carros quase ficaram submersos em ruas que ficaram completamente alagadas. As chuvas também afetaram o fornecimento de água. Não houve feridos, mas várias famílias ficaram desabrigadas. A Sabesp informou que o tratamento de água foi paralisado devido à quantidade de galhos, lama e pedras que bloquearam as captações de água. 46 bairros tiveram problemas no abastecimento de água após o temporal. Em Caraguatatuba, as chuvas comprometeram o manancial Mococa, que atende a região norte do município. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, derrubou no sábado mais uma liminar, decisão provisória da Justiça de São Paulo, que permitia o funcionamento de bares e restaurantes em Aparecida e região no final de semana. Anteriormente, ele já havia derrubado o liminar que autorizava os estabelecimentos de 18 cidades do Vale do Paraíba, entre elas São José dos Campos, a abrirem. As duas liminares que autorizavam a abertura de bares e restaurantes no interior de São Paulo foram proferidas pelo desembargador Leonel Costa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a pedido de 2 sindicatos do setor. O impacto de variante do coronavírus identificada no Reino Unido nos processos de detecção da Covid-19 foi tema de nota técnica emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O objetivo do documento é orientar os laboratórios sobre os diagnósticos da nova cepa da doença. Segundo o relatório, a variante apresenta 14 mutações, uma delas relacionada ao gene do vírus, o que pode comprometer diagnósticos que utilizam exclusivamente esse gene para identificar a doença. Porém, segundo a nota, a maioria dos ensaios moleculares do tipo PCR regularizados no Brasil utilizam mais de um alvo para detectar o novo coronavírus. A nota esclarece ainda que no país existem diversos produtos regularizados, seguros e eficazes para fins de diagnóstico da Covid-19, mesmo para esta variante. A orientação aos laboratórios é que estejam atentos às informações das instruções de uso dos testes e adotem medidas que favoreçam o diagnóstico, como a utilização de produtos voltados a diferentes alvos virais. Na semana passada, pesquisadores do Laboratório de Diagnóstico DASA confirmaram 2 pacientes positivos para o coronavírus da cepa B117, a mesma detectada no Reino Unido e em diversos países do mundo. Na madrugada de sábado, a creche EMEI Professora Maria Isabel Pistilli de Mendonça, no Quiririm, em Taubaté, sofreu um incêndio de pequenas proporções. O fogo, que teve início com um curto-circuito na parte elétrica, segundo informações preliminares da Polícia Científica, ocorreu no almoxarifado da escola. Não houve feridos, além dos danos materiais. Itens como fraldas, pacotes de lenços umedecidos e luvas foram danificados. O incêndio foi percebido quando uma equipe da Guarda Civil Municipal foi ao local para atendimento a uma ocorrência de disparo de alarme. Já na unidade, os agentes perceberam fumaça e acionaram o Corpo de Bombeiros. A escola passou por revitalização em 2014. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira a tendência é que o sol apareça mais na região do Vale do Paraíba, mas a partir da tarde haverá chances para pancadas de chuva em pontos isolados. As temperaturas máximas estarão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 28 graus. Neste momento, temos 20 graus. Agora 7 horas, 24 minutos. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h28. Repita. 7 horas 28 minutos.
A Prefeitura de São José dos Campos inicia na segunda quinzena deste mês a distribuição dos 248 mil carnês do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes. Quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 7,5% com vencimento entre os dias 22 e 26 de fevereiro. Neste ano, a correção do IPTU seguirá o patamar da inflação INPC, que fechou os últimos 12 meses em 5,20%, período compreendido entre dezembro de 2019 a novembro de 2020. A cota única com desconto e a primeira parcela tem a mesma data de vencimento, entre 22 e 26 de fevereiro. O protocolo do pedido de desconto ou isenção deve ser realizado até o vencimento da primeira parcela, sob pena de perda do benefício. Em 2021, novamente haverá o boleto solidário, que acompanha os carnês. Com ele, é possível contribuir com qualquer valor para os projetos voltados ao bem-estar animal. O pagamento, neste caso, não é obrigatório. Um avião saiu da pista no aeroporto Juscelino Kubitschek e caiu em uma ribanceira em Diamantina, na região central de Minas Gerais, na manhã de sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na cabeceira durante o pouso. Havia 4 pessoas na aeronave. 3 tripulantes tiveram ferimentos leves e um não se machucou. Ainda segundo os militares, as vítimas são uma médica, um enfermeiro, um piloto e um copiloto que faziam um transporte aeromédico. Eles estavam indo buscar um paciente com Covid-19. Os bombeiros atenderam o enfermeiro e o piloto. O serviço de atendimento móvel de urgência socorreu a médica e o piloto. Todos estão estáveis. A perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, foi acionada. O avião é um jato Learjet modelo 31A, fabricado em 1995, tem capacidade para 10 pessoas e está registrado em nome do Brasil Vida Táxi Aéreo, com sede em Goiânia. Uma lancha pegou fogo e afundou na tarde de sábado, próximo à Praia da Fome, região norte de Ilhabela. As 12 pessoas que estavam a bordo conseguiram deixar a embarcação e passam bem. A lancha Comandante Barreto do Corpo de Bombeiros foi acionada para atendimento do incêndio em embarcação. Os tripulantes e passageiros já tinham sido levados por um barco de passeio até a praia da Jabaquara, também no norte da ilha. Na praia, um dos passageiros foi levado por viatura do SAMU ao Hospital Municipal por ter inalado fumaça. A Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião, Marinha do Brasil, informou que recebeu a comunicação sobre o incêndio e que a lancha Atlantis pegou fogo após uma falha nos motores, mas sem explosão. Foi o segundo incêndio de lancha em 2 dias. Na quinta-feira, véspera de Réveillon, uma lancha de grande porte pegou fogo na região do Canal de São Sebastião, próximo ao bairro de São Francisco. A embarcação foi rebocada até a praia, onde bombeiros trabalharam no combate às chamas. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia restringiu a exportação de seringas e agulhas, ao incluir os produtos entre os que precisam de licença especial para serem exportados. Segundo a portaria editada pela Secretaria, a restrição começou a valer no dia 1º de janeiro. A restrição foi solicitada pelo Ministério da Saúde em 30 de dezembro. Ao Ministério da Economia, a pasta afirmou que a medida é necessária para que o governo federal possa adotar o Plano Nacional de Imunizações, PNI, dos insumos necessários na realização de todas as etapas das vacinações programadas, sem prejuízo do plano de vacinação contra a Covid. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. A lei prevê um rombo de até 247 bilhões de reais nas contas públicas do ano que vem. Além disso, Bolsonaro editou medida provisória que mantém para o próximo ano os critérios usados atualmente para o recebimento do BPC, Benefício de Prestação Continuada. A MP estabelece como beneficiárias famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo, hoje em R$ 1.100. Em abril, o Congresso aprovou mudanças nos critérios de exigibilidade do BPC e ampliou a renda familiar per capita máxima de quem tem direito ao benefício para meio salário mínimo. A lei, no entanto, foi vetada por Bolsonaro sob o argumento de que criava despesas obrigatórias sem a indicação da respectiva fonte de custeio, além de não possuir o estudo de impacto orçamentário e financeiro da medida, o que, segundo a Secretaria-Geral da Presidência, violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Entidades e especialistas em saúde pública estão preocupados com os efeitos do aumento do ICMS no estado de São Paulo, previsto no plano de ajuste fiscal e recuperação das contas em vigor a partir de agora. Foram canceladas isenções, reduções de base de cálculo e créditos presumidos do imposto sobre diferentes mercadorias de vários setores da economia. Com isso, todos os produtos que possuíam isenção de ICMS passarão a ser tributados com alíquotas de 18% a 27%. Dentre os itens onerados estão medicamentos importados, materiais de uso hospitalar, medicamentos e máquinas de uso médico e laboratorial. Enquanto isso, um outro decreto editado pelo Estado reduziu a alíquota do querosene de aviação de 25% para 12%. Da mesma forma, foram mantidos benefícios fiscais sobre diversos bens não essenciais, como bebidas alcoólicas. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,37 com alta de 0,44%. Nos Estados Unidos, na última sessão do ano, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,65% para 30.606 pontos. O Nasdaq Composite avançou 0,14% e fechou em 12.888 pontos. No Brasil, a Bolsa de Valores não operou no dia 31 de dezembro, último dia do ano. As negociações na Ibovespa voltam a partir das 10 horas da manhã de hoje, segunda-feira. E vamos à boa notícia. A bandeira utilizada como referência para as contas de luz será amarela neste mês de janeiro. A definição foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Com isso, o preço da energia fica em R$ 1,34 para cada 100 kWh consumidos. O valor é menor do que o estabelecido para o mês passado, quando foi ativada a bandeira vermelha. O sistema de bandeiras é utilizado para gerir o valor cobrado aos consumidores a partir das condições de geração de energia. Quando o quadro piora, a bandeira pode ser alterada em uma escala de verde, amarela e vermelha. Agora são 7h35. Repita. 7h35, mesário faltoso no segundo turno das eleições municipais 2020 tem até quinta-feira para justificar a ausência. Atenção se você foi convocado para ser mesário nas eleições municipais de 2020 e faltou a votação do segundo turno nos municípios onde houve, no dia 29 de novembro. O prazo para justificar a ausência está na reta final. Pelo calendário das eleições municipais 2020, o mesário faltoso em segundo turno deve acertar a situação com a Justiça Eleitoral até o dia 7 de janeiro. O mesário que não apresentar uma justificativa poderá ser condenado ao pagamento de multa de até um salário mínimo. Se o mesário for servidor público ou funcionário de autarquia, a punição pode ser de suspensão de até 15 dias de trabalho. Vale ressaltar que o prazo para justificar a falta em primeiro turno terminou no dia 15 de dezembro. O mesário que porventura tenha faltado no primeiro dia do pleito e não tenha justificado, já está sujeito às penalidades. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h40. Repita. 7h40. O Brasil registrou nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, conforme boletim atualizado às 6 da tarde de ontem, 17.214 novos casos do novo coronavírus e 293 mortes. Com os números de ontem, o país acumula mais de 7 milhões de contaminações e 196 mil mortes em decorrência da doença. A taxa de letalidade continua em 2,5% e a taxa de incidência é de 3.680 casos a cada 100 mil habitantes. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com os maiores registros de casos e mortes pelo novo coronavírus. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
Rádio Jovem Pan. Esportes. O Palmeiras viajou ontem para Buenos Aires, na Argentina, onde enfrenta o River Plate amanhã pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Membros de uma organizada do Verdão foram até o aeroporto de Guarulhos dar apoio ao elenco. Mais cedo, o técnico Abel Ferreira comandou um treinamento na academia de futebol. Recuperados, Zé Rafael e Gabriel Verão participaram de toda a atividade. O primeiro jogo da semifinal da Libertadores entre Palmeiras e River Plate será às 9h30 da noite. A volta está marcada para o dia 15, no Allianz Parque. O São Paulo segue se preparando para a sua próxima partida, a primeira da equipe em 2021. Na quarta-feira, o tricolor encara o RB Bragantino pela 28ª rodada do Brasileirão. O elenco voltou ao CT da Barra Funda para mais uma sessão de treinamentos ontem. As atividades contaram com a presença do lateral esquerdo Reinaldo, que volta ao time após cumprir suspensão contra o Grêmio. O atacante Luciano, que não apareceu nas imagens divulgadas pelo clube, deve ser avaliado e ainda é dúvida. O Flamengo voltou aos treinos após as festas de fim de ano. Os rubros-negros se prepararam para o clássico contra o Fluminense no Maracanã na quarta-feira. O técnico Rogério Ceni ganhou opções com os retornos de Felipe Luiz e Gabigol. No entanto, o goleiro Diego Alves segue como dúvida. Diego Alves tem uma lesão na coxa e realiza tratamento intensivo para voltar. Só que o mais provável é que o goleiro volte apenas no próximo fim de semana contra o Ceará. Caso seja vetado, Hugo Souza será novamente acionado. Com isso, o Ceni deve esboçar a formação para o clássico nos próximos treinos. O meia brasileiro Alex Apolinário do Alverca sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o jogo ontem contra o Almeirim, válido pela 3ª divisão do campeonato português. O brasileiro precisou ser atendido com o uso de desfibrilador e depois de ter a situação estabilizada, foi encaminhado ao hospital para continuar com a recuperação. Alex Apolinário tem 24 anos e joga no Alverca desde o início de 2019, quando saiu do Cruzeiro. O Atlético venceu São Paulo por 1-0 na tarde de ontem e está classificado para a semifinal do Brasileiro Sub-20. Depois do primeiro jogo terminar em 1-1, João Pedro definiu a partida no CT do Caju. De forma heróica, já o Corinthians venceu o Grêmio por 3-2 na tarde de ontem e garantiu a classificação para a semifinal. O Corinthians começou perdendo por 2-0, mas buscou a virada no segundo tempo. O gol da classificação saiu aos 44 minutos da etapa final. No duelo de ida, as equipes tinham empatado em 0-0. O Atlético Mineiro venceu na noite de ontem o Palmeiras por 1-0 em Belo Horizonte e se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. O time agora enfrenta o Corinthians na luta por uma vaga na decisão. A dupla Reinaldo Varela e Michael Justo venceu ontem na categoria UTV a primeira etapa do Rally Dakar, que percorrerá um total de 7.646 quilômetros até o dia 15 de janeiro, dentro do território da Arábia Saudita. Varela e Justo completaram os 277 quilômetros de especiais, trechos cronometrados em alta velocidade, com apenas 28 segundos de vantagem para a dupla segunda colocada, o norte-americano Austin Jones e o brasileiro Gustavo Gugelmin. Os vencedores, no entanto, tiveram sérias dificuldades para alcançar a vitória. O trajeto total de ontem, contando os deslocamentos, foi composto de 622 quilômetros em estradas de terra e areia rumo ao interior saudita. 7h45. Repita. 7h45. Muito bem, hoje tem fumacê na região oeste de São José dos Campos, nos condomínios da região do Urbanova. Jornal da Manhã. Radares. E também São José dos Campos, radares móveis hoje posicionados na Rua Caravelas, no Jardim Vale do Sol e na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova. Estas duas vias, velocidade máxima permitida de 50 km por hora. Teremos também radares na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite, e Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários. Nestas duas avenidas, a velocidade máxima é de 60 km por hora. Rádio Jovem Pan.
Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito fluindo bem, com boa visibilidade. Nesse momento, o motorista não enfrenta problemas. Já a rodovia Ayrton Senna tem lentidão agora no sentido capital, a partir do quilômetro 22 até o quilômetro 20, ali na altura de Guarulhos, por conta do excesso de veículos nesta manhã. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem sol em praticamente toda a sua extensão, apenas ali no comecinho da serra, finalzinho do trecho de Planalto, ainda tem um pouquinho de neblina, mas não chega a atrapalhar a visibilidade. No entanto, Oswaldo Cruz tem trânsito um pouco acima do normal no sentido Taubaté. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, com tempo bom, tem sol aí em toda a sua extensão. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, continua em alerta. O sistema de monitoramento meteorológico da concessionária aponta risco de fechamento do trecho de serra por conta do alto volume de chuvas. Nas últimas 72 horas, foi registrado um acúmulo de 70 milímetros de chuvas. A interdição acontece com a chegada a 100 milímetros. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h51. Repita. 7h51. E vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, Eloy. Clemente, o ano é novo, mas a reclamação é velha. Não tem jeito. A Ana Lúcia, que é nossa ouvinte de São José dos Campos, ela reclama mais uma vez da Praça Cândido Bertolini, no Jardim Satélite, que está escura de novo. O pessoal já foi lá, já arrumou. Aliás, é uma coisa que acontece recorrente. Não né? sei o que acontece. Se existe alguém que vai lá e detona com a iluminação, ou se tem algum problema que o pessoal não consegue resolver. O fato é, o pessoal vai lá, resolve, passa um tempinho, fica tudo escuro de novo. É como eu disse, o problema é velho. Agora vamos ver se no novo ano o pessoal consegue resolver esse problema aí da Praça Cândido Bertolini. A gente tem reclamação também do Rafael, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele fala aqui dos radares novos. Ele diz que tem um na saída da Dutra ali para o DCTA, onde a velocidade permitida é de 40 km por hora. Ele disse que já presenciou quase acidentes no local, porque você sai de uma via de 90 km por hora, que é aquela marginal ali da Dutra, e logo na sequência já tem um radar com redução para 40 km por hora. Aí, segundo palavras aqui do próprio Rafael, o povo vê o radar e mete o pé no freio com tudo. E é verdade, é real. Não com tem certeza, como, né? Você sai de 90 por hora, de repente... 40, você cola o pé no freio. Não tem com jeito. Certeza, né? Então tá aí essa reclamação do Rafael para o pessoal da mobilidade urbana de São José dos Campos. E o Anselmo também de São José dos Campos, ele é morador da Vila Ema, ele fez uma pergunta aqui, por que a prefeitura não abre o final da Avenida Ademar de Barros, ligando ali com o anel viário? Isso desafogaria muito o trânsito na Vila Ema. Bela sugestão, maravilhosa, né? Aparentemente uma coisa simples de fazer, né? Tá aí a sugestão do Anselmo, nosso ouvinte de São José dos Campos. Mesmo que não seja simples, fica a dica, né? Exato. E o Luciano Campos mandou pelo chat do YouTube da nossa transmissão, pergunta se não há possibilidade de aumentar o efetivo policial na orla do banhado. Segundo o Luciano, todo dia muitos jovens se reúnem por ali para fumar maconha. É complicado, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação pra gente, manda aí pro nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h53. Repita. 7h53. E tá na hora do comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Hoje começo por vacina, a nossa conversa de hoje. A Pfizer recebeu da OMS uma recomendação para que facilite a vacina para países pobres. Agora eu pergunto o seguinte, como? Se é preciso ter 70 graus negativos para guardar a vacina,
né? Aqui em Brasília, por exemplo, parece que só existem 11 congeladores com essa temperatura, a maior parte na Universidade de Brasília, né? Só que eles são pequenos. Não cabe o número de doses necessárias para a população de Brasília. Então, eu acho muito difícil essa vacina, que precisa de uma tal temperatura negativa, ir para países pobres. Israel já vacinou mais de 10% de sua população. Israel é rápido nisso, tem todo equipamento, é um país avançadíssimo. Mas e os outros, né? A Índia tem uma vacina que não precisa de estoque, de problemas de estoque, basta guardar num refrigerador normal, e clínicas particulares do Brasil já estão querendo negociar essa vacina indiana, que é uma vacina tradicional. Aliás, a Índia já aprovou a vacina Oxford, da AstraZeneca, que o Brasil está comprando agora. Na Argentina estão sendo aplicadas as vacinas Sputnik, do Instituto Gamaleya da Rússia, né? E a notícia que a gente tem é que já teve muita reação alérgica, muito acima, porque reações à vacina é assim 0,00%, e lá parece que está dando 1% de reação. Mas é bom a gente observar, né, nos nossos irmãos argentinos, porque essas vacinas todas são experimentais, né? Tanto que pede-se a licença para aplicar a vacina de modo emergencial. É bom que a gente considere isso. Bom, não custa comentar o que aconteceu nesses dias aí de passagem de ano. O presidente Bolsonaro estava lá no litoral paulista, mergulhou, literalmente nadou de braçada no meio dos paulistas, né? O Estadão ficou brabo, disse que ele nadou sem máscara, né? Eu gostaria de saber se alguém consegue nadar com um pano tapando o nariz e a boca, né? Só se for snorkel. Aí sim, né? Mas aí é para nadar mesmo e mergulhar, né? E é incrível. E que provocou aglomerações. A praia estava cheia de gente, né? Se ele fugisse da praia, a praia não ia ficar deserta, né? Agora, o pior é o contendor dele, o governador de São Paulo, que tentou nadar na Flórida, mas não conseguiu, né? Voltou imediatamente ao perceber o erro político que cometera ao fechar São Paulo e partir para a Flórida, onde está tudo aberto. Bom, você sabe muito bem que o ministro Lewandowski, atendendo a defesa de Lula, mandou o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, onde tem um processo contra Lula, entregar para a defesa de Lula trechos do diálogo que foi hackeado, né, por invasão criminosa de gente que foi presa por causa disso, diálogo entre Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro. O juiz não entregou. Disse que ele é juiz substituto, plantão, que vai esperar o juiz titular para decidir isso. Lewandowski deu 10 dias para entregar e o juiz respondeu que é algo que não tem urgência, né? Mesmo porque não tem como pegar isso. Eu até pensei que ele não tinha respondido dizendo o seguinte: olha, o senhor não é a pessoa nesse momento que tem poderes para fazer isso, porque quem é o plantonista é o presidente do Supremo. O Supremo está em recesso, né? O senhor deveria estar em recesso. E, além de tudo, esses dados são dados obtidos por meios ilegais, criminosos, né? Mas não foi isso que ele respondeu. Mas, enfim, já é um tipo de resposta. Já o ministro Marco Aurélio interpelou por ofício o presidente do Supremo, Fux, para saber por que o clipping que é mandado aos ministros do Supremo omitiu a demissão do diretor que pediu reserva de vacina. Aliás, esse mesmo diretor disse que ele pediu reserva de vacina com o conhecimento do presidente do Supremo. O secretário de comunicação respondeu ao ofício, o senhor Delorgel Kaiser, que foi apenas falha de montagem.
Como o Supremo, eu nunca vi, né? Eu estou há 44 anos em Brasília, esse Supremo é o que mais gera notícia, né? E notícia em geral, notícia que está, como disse o presidente Fux, no discurso de posse dele, está alimentando notícias que são deletérias, ou seja, destroem a boa, o bom nome do Supremo, né? É o que está acontecendo. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.